Olá, cursista! Seja bem-vindo e nessa aula vamos falar sobre a importância do conhecimento do cérebro. E eu já inicio com uma pergunta: por que o professor deve conhecer o cérebro? E a resposta é simples: o cérebro é o principal órgão do sistema nervoso responsável pelo direcionamento do corpo humano. O cérebro é responsável por sermos quem somos. A aprendizagem, ela se efetua pela criação de novas memórias e pela ampliação e transformação de redes neurais que guardam conteúdos já trabalhados anteriormente. Nesse processo, entram tanto as informações organizadas em conteúdo de memória, como a apropriação de metodologias que são recursos para formação ou ampliação de memórias. E também é capaz de processar informações dos 5 sentidos. E cada ser humano é único, pois as redes neurais formadas são próprias e específicas da história de vida de cada pessoa. Pois temos várias áreas do cérebro em que os neurônios são destinados a processar coisas específicas. Fazer com que os alunos prestem atenção durante a aula é, sem dúvida, um dos maiores desafios dos professores. Isso porque nem sempre é uma tarefa fácil manter o interesse de uma turma inteira de estudantes, mas é possível sim introduzir algumas estratégias e ferramentas para atrair a atenção dos alunos. E uma das formas mais eficazes que eu vou citar é o sistema representacional. O sistema representacional é uma ferramenta muito utilizada na programação neurolinguística e na psicologia. Esta ferramenta aconselha o desenvolvimento das habilidades de observação das formas de comunicação visual, auditiva, sinestésica, digital, com o objetivo de criar uma comunicação empática dentro do sistema representacional que a pessoa fala. Todos nós temos os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, que não usamos de forma equilibrada. Cada um tem uma preferência, um sistema representacional mais forte para registrar tal experiência na memória em determinado contexto. Em uma sala de aula, para atrair a atenção dos alunos, é importante utilizar todos estes canais representacionais. Então, é necessário utilizar recursos variados nas aulas, como mostrar informações, gráficos, vídeos, contar histórias, utilização de músicas e atividades que façam o público sentir a experiência da aula e os façam refletir sobre o processo com gráficos, análise e alguma ferramenta cognitiva. Cada pessoa possui uma maneira de se relacionar com o mundo. E ao identificar seu modo predominante, você descobre a melhor forma de facilitar o aprendizado. Referente aos canais representacionais, vamos iniciar pelo sinestésico, que é aquele que precisa ver, ouvir, tocar, sentir, experimentar, compreender melhor o que está diante dele. É um conjunto de sensações que nos permite perceber nossos movimentos musculares. Segundo Piaget, todo conhecimento tem um nível figurativo que se inscreve ao corpo. É aquele indivíduo que é mais intuitivo e que possui uma noção mais prática das coisas. E a dica para facilitar o aprendizado é tentar transformar a teoria em algo palpável, ou seja, visualizando na prática o tema que se estuda. Já as pessoas com perfil visual é aquela pessoa que adora resumo, imagens, tem facilidade em memorizar nomes e dados quando são estimulados pela visão. E claro, tem também uma memória fotográfica. Pessoas visuais costumam se dar bem com ilustrações, diagramas, esquema, textos e etc., pois memorizam com mais facilidade e aprendem melhor quando leem ou podem ver a informação. Outra característica também bem interessante é a pessoa, ela gesticula muito e ela fala mais rápido. Já o auditivo é aquela que ouve mais. Uma pessoa auditiva gosta mais de diálogo, apresenta um amplo vocabulário e se expressam com muita objetividade. Essas pessoas aprendem com mais facilidade quando diz respeito à escuta e gostam de desfrutar do silêncio. Os alunos aprendem de diversas formas e quanto mais canais e estratégias que o professor utilizar em sala de aula, melhor
para que o aluno tenha mais aprendizado e interesse pelas aulas. Na medida em que compreendemos o funcionamento cerebral, a gente compreende melhor algumas teorias da educação. O nosso cérebro se desenvolveu durante a evolução com a propriedade de aprender coisas diferentes, adquirindo comportamentos e, sem dúvida, melhorando a adaptação de determinado contexto. E, como consequência, aprendemos mais coisas para resolver melhor os problemas. E a lógica da aprendizagem deve ter isso como meta. O aluno vai ficar muito mais motivado a partir do momento em que o professor vai dar significância para aquilo que está ensinando para o aluno. E na hora em que perceber que aquele assunto ou conteúdo que o professor está compartilhando tem a ver com a vida dele, automaticamente ele vai ficar muito mais motivado. Se o cérebro nos ajuda com a capacidade de resolver problemas, é claro que o aluno vai ficar mais motivado referentes aos assuntos e conteúdos. Claro que é um desafio. E o professor tem que descobrir uma forma do aluno compreender e dar significado para aquilo que está sendo apresentado. Os estudos do cérebro consideram que tudo que está sendo construído depende de como estamos interagindo com o ambiente. Outro ponto importante é o avanço da tecnologia, já que muitas pessoas encaram a tecnologia como meio de entretenimento e relaxamento. Mas, na verdade, ela é um potencial e um meio fantástico para a motivação quando diz respeito à aprendizagem. Só que, enquanto mediador ou professor, precisamos trazer estes recursos ao nosso favor. Ensinar a criança ou adolescente a ter estes recursos linguísticos de consciência para trazer ao uso adequado desses equipamentos. O cérebro dessa geração mais nova está mudando, mas funções básicas não podem se perder nessa mudança. É muito importante o professor tirar o aluno do imediatismo, do automático e trazer para as reflexões diárias para trazer um senso de realidade ao conteúdo inserido. A participação do aluno em sala de aula é fundamental, só que o professor, a todo momento, tem que ter uma reflexão do grupo. A participação e a integração é muito importante para a construção do conhecimento. E esta construção precisa ser ativa entre professor e aluno. A neurociência não traz uma educação nova, uma nova forma de aprender. O nosso cérebro aprende hoje da mesma forma que aprendia antes. Na medida em que entendemos o funcionamento cerebral, a gente entende melhor algumas teorias da educação. Por exemplo, vários autores da educação, como Piaget, Paulo Freire e outros, têm um conceito que boa parte deles tem respaldo da neurociência. E quando um profissional ou aluno de pedagogia começa a entender as bases neuropsicológicas, tudo começa a fazer sentido no ensino-aprendizagem e no comportamento humano. Aluno, procure ler os textos, fazer as atividades, tire dúvidas pelo chat com seu tutor, sempre atento ao cumprimento dos prazos. Para seu sucesso no curso é muito importante que cada semana seja feita no prazo certo. Estude e pesquise bastante. Um ótimo abraço e um ótimo trabalho.